que é um rompimento de paradigma, que a gente precisa discutir com muita profundidade, porque é muito importante. Isso que eu vou falar agora. Será que esses atores que, como Constantino falava aqui no início, manifestaram apoio à eleição do Lula, que imaginaram que seria diferente, que seria um governo petista repaginado, que aquelas pautas do passado não voltariam e que agora já viram que nada disso é verdade? Será que esses atores todos eles já estão começando a se reposicionar? Que, embora não seja uma parcela tão considerável do eleitorado, mas se aqueles que tinham optado, por exemplo, por uma terceira via na eleição presidencial, tivessem aderido à candidatura do Bolsonaro para derrotar o petismo, não estaria eleito o governo, né? Então esse apoio foi, embora não tão significativo, numericamente ele foi relevante, foi decisivo para o resultado final. Será que é essa turma aí que se auto-intitula o centro, que agora está desembarcando do governo Lula? Como é que o senhor analisa, deputado? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Fabi, Constantino e todos aqueles que estão nos assistindo agora. Olha, essa questão do Lula, ela precede o Lula, porque a esquerda já vem num definhar antes, que antecede ele. As propostas, mundial. Então, a esquerda arcaica do século XX, essa já morreu há muito tempo. E qualquer discurso que venha no sentido de resgatar essa esquerda do século XX é um discurso natimorto. E foi com esse discurso natimorto que o Lula se elegeu. Ele não está sendo incoerente. Ele está dizendo, ele disse exatamente o que ele iria fazer e ninguém acreditou. Quem não acreditou, você colocou muito bem, Vitor. Esse pessoal do meião, né, os PSDBs da vida, os republicanos da vida, os PPs da vida, os PMDBs da vida, esses partidos e pessoas que votam nesses partidos que não têm opinião pública, não têm opinião. Eles simplesmente não têm ideologia, não têm norte, não sabem o que é melhor para o país e caem nessas narrativas da mídia tradicional. Então, esse é o pessoal que você apontou muito bem, esse pessoal que está agora vendo que a proposta do Lula é de fato aquela proposta de sempre, não é uma proposta nova, é uma proposta de poder totalitário, de economia totalitária e de controle social totalitário. Então ele está afetando nos três níveis: controle político, controle financeiro e controle social. E o que a sociedade está dizendo? Não é só o Brasil, aqui tem um fenômeno, que é um rompimento de paradigma, que a gente precisa discutir com muita profundidade, porque é muito importante. Isso que eu vou falar agora, se materializar como real. Tradicionalmente, se a economia está indo bem, as chances de reeleição, a popularidade de um presidente, de um executivo ou de um primeiro-ministro, ela deve ser alta, ela se mantém alta. E a chance dele se reeleger também se mantém alta, se não há uma crise. Quando há uma crise, a coisa é diferente. Mas veja, nós não estamos em crise ainda. Sabemos que o governo tem um plano que pode gerar uma crise. Os riscos de crise são muito grandes. Não sabemos o tempo dela, então, mas não está materializada hoje. Hoje não temos crise, mas as decisões podem gerar uma grande crise. Então é preocupação. Então por que então a popularidade dele está caindo se não há de fato uma crise? Por mais que a gente diga, está tendo um problema de inflação, sim, ainda diga que a inflação está meio alta, mas não é uma crise. A questão do emprego continua, o desemprego continua alto, sim, mas não é 2 dígitos, não é uma crise. A questão de você ter poder econômico, de ter desabastecimento, isso é o caso? Ainda não é uma crise. Então, veja que a gente não está em crise e o governo está em popularidade baixa. Isso é um rompimento de paradigma, né? Isso aqui é um ponto importante a gente discutir. E o que está acontecendo no Brasil é que o brasileiro, a verdade é essa, a opinião pública está ficando mais qualificada. A opinião pública está entendendo o que esse governo, os posicionamentos que eles têm tido, os padrões mundiais que ele está seguindo, a quem ele está se vinculando, com os tiranos e ditaduras do mundo, sanguinários todos eles, com planos de interferência social desumanos. Vamos lembrar que ele não só favoreceu aqui terrorismo, né, no posicionamento dele, né, inferiu um grande apoio aí aos terroristas, o Hamas, Hezbollah, grandes
ditadores, isso tudo ele tem colocado como sendo os grupos amigos deles, né, no ponto de vista de relações exteriores. Isso tem um efeito na opinião pública. Não tinha antes, agora tem. E também essas políticas sociais interventoras, a questão do aborto. Isso é inacreditável o que eles estão propondo. Até o próprio Alexandre de Moraes estava votando aí para poder sacrificar um bebê da maneira mais cruel possível dentro do ventre da mãe. Isso faz parte do governo que hoje viabiliza esse tipo de mentalidade de projeto. Então, o que está acontecendo? A população está rejeitando isso. Está rejeitando essas medidas que não necessariamente são econômicas, não necessariamente afetam o bolso, sabendo que ele certamente haverá um problema disso no futuro, mas no momento atual é isso que está pegando, e não é só no Brasil. Veja a mesma coisa nos Estados Unidos, desemprego em baixa, inflação em baixa, bastante poder aquisitivo, economia subindo, e o Biden é extremamente popular. A mesma coisa acontece em vários países da Europa. Então, está havendo um rompimento de paradigma, isso é fantástico. São as redes sociais agindo para comunicar a real informação, e a opinião pública está sendo formada por aí, e não pelos editais das redes estatais.